Recentemente a Konami anunciou a nova mini box Phantom of Galaxy. Essa mini box trouxe uma cartinha que tá gerando muita discussão aí nos grupos de Yu-Gi-Oh! A carta em questão é o Steel Swarm Woke, a barata da Ordem Ferro. Por que a galera tá falando sobre essa carta? Qual é o efeito dela? Ela é um rank 4 genérico que tem o seguinte efeito: durante o turno de qualquer duelista, quando um monstro de nível 5 ou mais seria invocado por invocação especial, você pode desassociar uma matéria Exige desse card, nega a invocação especial e se isso acontecer, destrua-o. Você pode bater o olho nessa carta e falar: nossa, velho, que carta avassaladora, que carta muito boa. Mas calma, a primeira coisa é que não é toda Special Summon que ela nega. Ela nega Special Summons inerentes. O que é uma invocação especial inerente e uma invocação especial não inerente? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vamos lá. Barata do Ordem de Ferro, Steel Swarm Rogue. Essa carta, ela é boa. Ela é um bicho bom. Ela tem 1900 de ataque, ela é trevas, ela é demônio. É um bicho da hora. Só que ela não é tão avassaladora assim como eu pensava, como um monte de gente tá pensando, tá? A primeira vez que eu bati o olho, eu falei: caraca, mano, que carta muito absurda. Ela não tem limitação de uma vez por turno, sabe? Eu pensei, mano, essa carta é muito quebrada pro Duel Links. Mas aí, eu pesquisei a fundo e descobri e aprendi que não é toda a Special Summon que ela nega. Vamos em partes. A primeira coisa que eu quero falar é que no texto dela tá escrito quando, ou seja, ela toma Mistime. Se um monstro de nível 5 ou mais seria invocado, aí ela não tomaria Mistime. Então dá pra você ludibriar um pouco o Rogue e fazer ele tomar Mistime. Outra coisa, isso é regra pra toda carta que nega invocação especial, você tem que negar diretamente a invocação, não o efeito que traz o bicho, que faz gerar a invocação. Pra isso você tem que entender o que é uma invocação inerente e uma invocação não inerente. Vamos para a invocação inerente primeiro. O que é uma invocação inerente e quais são as principais características de uma invocação inerente? Primeira coisa, normalmente uma invocação inerente ela é feita da mão. Quase sempre uma invocação inerente é um bicho que vai entrar da sua mão. Existem exceções, tá? Uma delas no Duel Links é o Machina Fortress, que pode ser invocado por invocação especial do cemitério e essa invocação é considerada invocação inerente, tá? Então, o Machina Fortress, o Grafa do Dark World também é uma exceção, tá? A principal característica da invocação especial inerente é que ela não gera chain. O que gera chain? Não é quando o monstro é invocado. Quando o monstro é invocado, sempre que o monstro é invocado, ele gera chain. Você pode responder aquilo. O gerar chain tá na hora de você invocar. Ou seja, você não fala, vou invocar... tô invocando esse bicho e o oponente pode responder ao seu ato de invocar. O oponente pode responder à invocação. Para saber se uma invocação é inerente, é só você ler a carta. Por exemplo, o Blue Eyes Alternative Dragon, que é uma carta muito usada aí no meta por causa do Blue Eyes. Lê a carta. Você primeiro deve invocá-lo por invocação especial. Normalmente, uma invocação inerente, ela bota entre parênteses da onde você vai invocar a carta. No caso do Alternative, é da sua mão. Ao revelar um dragão branco de olhos azuis na sua mão. Ponto. Isso aqui, ó. Você primeiro deve invocá-lo por invocação especial da sua mão ao revelar um dragão branco de olhos azuis da sua mão, é uma condição. Existe uma diferença entre condição e efeito, e já quando eu falar de invocação não inerente você vai saber. Outro caso bem famoso no Duel Links, que tá no meta, é o Levianir, tá? Ó, presta atenção. Primeiro deve ser invocado por invocação especial, parênteses, da sua mão, ao banir 3 monstros de luz e ou de trevas do seu cemitério. Ponto. Ou seja, isso que ele citou, até o ponto, é a condição de invocação. Quando invocado dessa forma, 2 pontos. O 2 pontos é muito importante no AK. Tudo que vem depois do 2 pontos é efeito, tá? Você pode aplicar este efeito baseado nos atributos dos monstros banidos para invocação especial. Além disso, este cara não pode atacar neste turno. Então, tudo isso aqui é o efeito do monstro. Antes do 2 pontos, é a condição de invocação. Outro exemplo bem famoso de invocação não inerente é o Cyber Dragon. Se somente seu oponente controlar um monstro, você pode invocar esse card por invocação especial, abre parênteses, da sua mão. Você vê que você consegue identificar uma invocação inerente bem fácil, tá? Outro exemplo que é bem parecido com o Levianir é o do Dragon. Primeiro deve ser invocado por invocação especial, da sua mão, ao banir um monstro luz e um monstro trevas do seu cemitério. Isso tudo é condição de invocação. Uma vez por turno, se um efeito de monstro for ativado na sua mão, 2 pontos. Isso aqui no caso de uma vez por turno. Se um efeito de monstro for ativado na sua mão, 2 pontos. Antes dos 2 pontos, isso aqui é o custo, tá? Depois dos 2 pontos, isso é o efeito.
Sempre que você vê 2 pontos, tudo que vier depois de 2 pontos é o efeito da carta. E é basicamente isso, tá? Invocação inerente são invocações que não geram chain. Exemplos bem bons são os síncros. Uma invocação síncro é uma invocação inerente. Uma invocação exceed também é uma invocação inerente. Você não fala, vou invocar esse bicho, quando você tá doendo fisicamente. Você não fala, tipo, vou invocar esse bicho. Você invoca e o cara responde a sua invocação. É uma invocação inerente. Só que no caso do Rook, ele não pode negar Exceed porque Exceed não tem nível, né? Ele só pode negar de nível 5 ou superior. Toda fusão é uma invocação não inerente, porque normalmente como você faz uma fusão? Você ativa uma carta e essa carta gera um monstro fusão. Ou seja, esse tipo de invocação é invocação não inerente. Só que existe um tipo de invocação fusão que é inerente, que é o caso da Contact Fusion, que é, por exemplo, Gladiator Beast, Ritual Beast, é uma invocação fusão, é uma invocação de contato, fusão de contato, que é inerente, ou seja, você pode negar com o Rook, você pode negar o Gyzarus com o seu Rook, tá? Se o cara ativa uma polimerização e faz um bicho, você não pode negar esse bicho porque você tem que negar a polimerização. Já eu falo sobre isso. Regra geral, invocação inerente não gera chain, e são as invocações especiais inerentes que você pode estar negando, por exemplo, com a Solemn, com a censura solene. Para você negar uma invocação especial, negar a invocação especial, ela tem que ser uma invocação especial inerente, tá? Outra coisa que é importante falar é que você não pode negar a invocação do monstro por um efeito de carta, por exemplo, Cólera Divina. O Levianir, o ato do Levianir entrar não é o efeito do Levianir, é a condição de invocação. Condição de invocação não é efeito, então você não pode negar com Cólera Divina, Providência Definitiva. Você pode negar o efeito do Levianir de destruir carta, por exemplo, o efeito do Alternative de destruir monstro, o efeito do Duel de ganhar ataque. Isso você pode negar com Cólera Divina e Providência Definitiva. A invocação não. Vamos agora para as invocações especiais não inerentes, e essas aqui é que tem muitas cartas que você tem que tomar cuidado para não fazer misplay, tá? O que é invocação especial não inerente? É quando o monstro é invocado por um efeito de carta ou pelo efeito dele mesmo. Tome muito cuidado a separar condição de invocação de efeito. Vamos lá, eu peguei vários exemplos aqui, tá? Todas as cartas de polimerização, Luna Light Fusion, Polimerização, Overlord Fusion, Red Eyes Fusion, Magical Z Fusion, News Fusion, até os rituais, todos esses tipos de invocações, fusões e rituais, elas são consideradas invocações não inerentes. Por quê? Porque você ativa uma carta e essa carta vai gerar invocação. Ou seja, se você quer negar a invocação, você tem que negar a carta que gera essa invocação, não a invocação especial. Por exemplo, a Pedra do Blue Eyes. A Pedra do Blue Eyes vai ativar efeito e vai trazer um Blue Eyes do deck. Você não pode negar com o Rook o Blue Eyes que entrar. Você tem que negar por outras coisas. Se o cara, caso você queira negar a invocação, você tem que negar o efeito da pedra, usando, sei lá, uma Cólera Divina. Mesma coisa do Medro, que vai trazer um Nomonite no deck. Você não pode negar, porque é outra carta que tá trazendo o seu Nomonite no deck. Então, caso você queira negar a invocação, você tem que negar o efeito do Medro. Qualquer carta que invoque monstros, seja do deck, seja do cemitério, seja da mão, é invocação não inerente. Outra coisa, monstros que se auto-invocam, seja do cemitério, da zona de banimento, por exemplo, um Giant Rex, é considerado também uma invocação inerente, tá? É só ler a carta, ó. Se esse card for banido, 2 pontos, você pode invocar esse card por invocação especial, e se isso acontecer, tal. O ato de invocar, você vê que ele tá depois de 2 pontos, ou seja, você pode invocar, se tá depois de 2 pontos é feito, então o efeito do Gigante Rex é se invocar por invocação especial da zona de banimento. Ou seja, para você negar isso, você tem que negar o efeito dele, você não pode negar a invocação especial dele. O Rugido é a mesma coisa, ele traz um Thunder Dragon do deck, é o Rugido que traz, então é uma invocação não inerente. Águia também traz o Thunder Dragon do cemitério ou da zona de banimento, é uma invocação inerente. Uma trap ou um spell, por exemplo, a polimerização, ou uma trap, por exemplo, a trap do Nobonite, que traz o Nobonite do deck, ela também é considerada invocação não inerente, porque é outra carta que está trazendo o bicho, né? E, por exemplo, a polimerização ou essa trap podem ser negadas por um Xien. Então, você pode, tecnicamente, negar a invocação com o Xien, porque você está negando a carta que vai trazer a invocação. E um dos casos que eu acho que está mais gerando confusão é o Desperado, tá? Por quê? Porque o Desperado é um bicho que se invoca da mão. Então, a primeira coisa que você pensa é, putz, se ele se invoca da mão, é invocação inerente. Porque quase todos os monstros inerentes se invocam da mão. Só que, leia o Desperado. Se um ou mais monstros máquina de trevas com a face pra cima que você controla forem destruídos em batalha ou por um efeito de card, 2 pontos. Ou seja, a partir daqui é o efeito do monstro.
você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Isso é uma auto-invocação por trigger. Ou seja, seu bicho destruiu, o Barrel Dragon vai triggerar e vai pedir para entrar. Isso é o efeito dele. É bem simples entender uma invocação não inerente. Se você consegue responder à invocação, ativando alguma carta, ativando, sei lá, um Aleister da sua mão, se você consegue responder, independente da carta, se é uma carta, obviamente, com velocidade suficiente para responder, é uma invocação não inerente. Se você consegue negar a invocação por uma Cólera Divina, então ela é não inerente. Entenderam a ideia? Uma invocação não inerente, ela gera corrente, ou seja, você consegue responder a invocação. É basicamente isso. Invocação inerente, você não consegue responder com uma carta. Invocação não inerente, você consegue responder. Um caso de Synchro, que é uma invocação não inerente, é o Gale Defender. A primeira vez que você faz um Gale Defender é uma invocação inerente. O oponente não pode responder a sua invocação. Claro, só na hora que ele é invocado. Só que a partir do momento que você ativa o Gale Defender, o efeito do Gale Defender, e traz outro Gale Defender do seu extra deck, essa invocação é não inerente. Ou seja, você não pode negar. O Rogue, ele só nega invocações inerentes. E é basicamente isso. Resumo do resumo. Invocação inerente é a invocação que você não pode responder com outras cartas. Invocação não inerente é a invocação que você pode responder com counter traps, com traps, enfim, é a invocação que você pode responder. O Rogue, ele só nega invocações inerentes. Se mesmo depois dessa explicação você ainda ficou com dúvidas, coloca aqui no seu comentário a sua dúvida que eu vou tentar responder. Outra coisa que pode conter algum erro nesse vídeo, lembrando que eu não sou juiz de TCG, eu só dei uma pesquisada a fundo sobre esse tema, estudei um pouco sobre invocação inerente e não inerente para estar fazendo esse vídeo e tá tentando espalhar esse conteúdo pra vocês, tá? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se você gostou muito, mano. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Minhas redes sociais tá aqui na descrição, Twitter e Instagram, me segue no Twitter, me segue no Instagram, tá aqui na descrição. Discord da Duel Academy, canal do Duel Academy, que é o meu clã, também tá aqui na descrição, então confere aí. E fui, falou e até mais. Falou!